Muito bem, pessoal! Olha aí a capinha da nossa live, hein? Estamos chegando aí para mais uma live do Facebook, também do YouTube, aqui no nosso terceiro tempo, nesta quarta-feira para lá de especial. Hoje é dia de decisão da Copa do Brasil e você vai acompanhar tudo conosco aqui no terceiro tempo da nossa live comigo, com o João Antônio de Carvalho, também com a sua participação no Facebook, nos comentários e mandando a sua pergunta, o seu palpite para hoje à noite. Quem é que sai campeão lá de Itaquera? O Corinthians ou então a equipe do Cruzeiro? Lembrando que o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. 1 gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, empate ou vitória do Cruzeiro, aí dá o Cruzeirão cabuloso lá de BH, e seria o 6º título do Cruzeiro, que passaria a ser o maior campeão da história da Copa do Brasil. Para analisar tudo isso, eu, você e o João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank. Chegou o dia decisivo, João. Grande abraço, amigos que acompanham mais esta live aqui no terceiro tempo. Chegou a hora, né? Um jogo muito aguardado, uma decisão. O Corinthians, que não vinha fazendo uma grande temporada, foi campeão paulista, é verdade, mas depois disso caiu demais, o time perdeu jogadores importantes. E o Cruzeiro, que entrou para disputar 3 competições, tá aí no meio do caminho do Brasileiro, já caiu fora na Libertadores e só tem aí para salvar o ano a Copa do Brasil, que é um torneio importante, não só pelo título, pela vaga para Libertadores, mas também pela premiação, né? Então hoje eu acho que vai ser um jogão. Acho que, apesar da superioridade técnica do Cruzeiro, não dá para cravar que o time mineiro vai ser campeão. E por que você acha que o Corinthians pode inverter essa vantagem? Tem aquele negócio lá de uma mística corintiana, de em momentos de dificuldades o time conseguir dar a volta por cima. Hoje, se acontecer isso, vai ser um caso desse ou não? Você acha que no futebol mesmo o Corinthians pode chegar junto? É um caso de superação. Na bola, o Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro fez 1-0 no jogo de ida. O Corinthians não chutou a gol, como não tinha feito também contra o Flamengo, mas na superação acabou levando a melhor sobre o Flamengo. Só que o Cruzeiro é um time mais cascudo, é um time mais experiente, tem um treinador. Naquela época o Flamengo estava com um técnico que estava perdido no meio do caminho, o Barbieri. O Cruzeiro tem um técnico que está lá há muito tempo, é um técnico já experiente, passou por seleção brasileira, então ele sabe o que fazer para sair de Itaquera com o título. Então, o favoritismo do Cruzeiro tem mais time, ganhou o primeiro jogo, joga pelo empate, e tem a tranquilidade de tomar um gol e de repente poder buscar um outro, porque o 1-0 leva para os pênaltis, não dá o título ao Corinthians, né? Então ainda tem essa tranquilidade, né? Tem mais jogadores, tem um banco melhor para tentar usar. Ele tem, por exemplo, o Barcos está jogando, mas tem o Raniel, que é um garoto novo, tem jogadores que podem mudar alguma coisa, tem o Fred, que está voltando, jogador que ir para 15 minutos, 20 minutos, aí não jogar o Fred, não jogar o Arrascaeta, se ele chegar a tempo, pode ficar no banco, jogador para segundo tempo, 20 minutos, 25, ajudar a prender a bola, segurar o jogo. Então o Cruzeiro tem mais opções do que o Corinthians, isso é inegável. Eu não sei o que o Jair vai fazer, acho que ele deveria mudar o time, eu falei isso ontem, porque se ele continuar jogando com essa formação que vem atuando, vai ser muito difícil o Corinthians chegar e fazer gol. Porque a defesa do Cruzeiro é forte, o meio campo é muito forte, então, não sei, acho que é muito arriscado você começar com essa formação e tentar mudar alguma coisa só no segundo tempo. Mas mesmo assim, eu acho que pela superação, o Corinthians tem aí, 30% de chance para tentar ganhar o título. Muito bem, João. Ontem o Corinthians realizou mais um treinamento aberto. Foram trocados 38 mil ingressos, mas assim, amigos que estiveram no treinamento ontem, que acompanharam o treinamento, disseram que, por exemplo, para a partida contra o Flamengo tinha mais gente naquele treinamento aberto. Ontem nós já não tivemos, uns 38 mil e tanto, segundo informações que eu recebi de pessoas que estiveram lá, que acompanharam o treinamento. Já ficou over também ou não? O torcedor está meio cético, né? Ele viu, contra o Flamengo era aquela situação diferente, o time conseguiu empatar o primeiro jogo, o Flamengo é um time, um adversário tradicional, então o corintiano estava seco para ver esse jogo contra o Flamengo. Agora contra o Cruzeiro, claro que o corintiano ele tem esperança no título, mas ele, apesar da festa que fez lá, você estava no Mineirão, ele sabe
que a vitória do Cruzeiro foi uma ducha de água fria. O Cruzeiro leva uma vantagem boa, uma vantagem de empate, uma vantagem de ter um time melhor, uma vantagem de poder se fechar. Então tudo isso leva o torcedor a não ter aquela euforia. Torcer, vai encher hoje o estádio, vai cantar, vai empurrar. Mas claro que a situação é diferente do que aquele jogo contra o Flamengo, pela empolgação que o Corinthians vinha naquele momento para mudar alguma coisa no seu momento de temporada. O Corinthians conseguiu eliminar o Flamengo, já chegou à final, contra um time superior. Então eu não tenho dúvida que qualquer que seja o resultado hoje, à exceção de uma goleada do Cruzeiro, mas qualquer resultado, mesmo uma vitória do Cruzeiro apertada, o torcedor corintiano vai aplaudir o seu time por ter chegado à final. Não tenho a mínima dúvida disso. Que eu espero também. Olha só, Miriam Pauleto dando um bom dia aqui pra gente. O Fábio Bianco, Corinthians campeão, Marias vice. Por que eles chamam Cruzeiro de Marias lá em Belo Horizonte? Não sei. Alguém me explica isso aí? O Tomé Pires, bom dia e bom programa. Acho que o Corinthians ganha hoje, 2-0. Fator campo será a diferença. Abraço pra vocês, valeu Tomé. Wallace Guapi, Corinthians é o lixo. Que isso, pô. Aí o Fábio Bianco já ficou possesso, né? Já respondeu aqui pra ele, chora, tá lá. Corinthians campeão. E aí você já avacalhou de vez, hein, Fábio? Mas tudo bem, aí vocês ficam brigando aí entre vocês, tá bom? Adriano Ambrosino. Não tem nada a ver com isso. Adriano, vocês se virem. Adriano Ambrosino mandando um salve aqui pra gente. Lucas Altava também conosco. Mande o seu palpite pro jogo desta noite. Quem que será campeão da Copa do Brasil? Ou o Corinthians, ou então a equipe do Cruzeiro. Agora, ontem, o Corinthians tem esse problema aí com o Léo Santos, né? Carrega essa dúvida para a partida, e ontem deu um enrosco lá entre o Ivan Grava e o... Como é que é o nome do preparador, do fisioterapeuta? Célio? Bom, eu vou verificar aqui, mas é o seguinte, foi um negócio estranho, hein, João? Porque num treino aberto, os caras ficarem discutindo ali, trocando empurrões e tal... Não pegou bem não, por mais que isso seja normal, por mais que aconteça o clima tá quente, no dia a dia, né? A adrenalina subindo, né? Mas quando o Corinthians foi treinar, cobrança de pênalti, de bola parada, lá de falta, eles tiraram o Léo Santos. Talvez até para deixar o Léo Santos mais poupado, para não participar dessa segunda metade do treinamento, né? Precaução mesmo, precaução, né? Então, mas o que faltou aí foi comunicação. Porque isso aí tem que ser feito de repente, já de forma antecipada. Vamos deixar ele treinar uma parte, outra parte não vai treinar. Ou então colocava ele lá, não vai na bola. Fica só aqui no meio, só para dizer que você está junto, para não dizer que você está poupado. Porque o que eu entendi naquela oportunidade foi que o fato de poupar o Léo Santos de um trabalho deu a impressão que ele não está 100%. É isso aí. Deu essa impressão que ele não está 100%. Então, de repente, as partes não se entenderam por isso. Um mandou ele não treinar e o outro não gostou porque achava que ele já tinha condição de treinar o tempo todo. Se ele estava lá, ele podia participar do treino integral. Ficou muito claro, por exemplo, para o adversário, que o Léo Santos talvez não esteja em condição, 100%. Então acho que foi isso que acabou causando a discórdia, mas tudo isso tem que ser visto antes, né? O doutor Ivan Grava e o Caio Melo, né? Que é o fisioterapeuta lá. Discutiram alguma coisa relacionada ao trabalho e pressupõe-se que foi em função do Léo Santos, porque o Léo Santos estava logo atrás ali acompanhando, né? E vinha saindo, ainda ficou olhando ali para os dois. Pô, os caras estão discutindo. A minha leitura é que o fisioterapeuta falou para ele ficar poupado na segunda parte. E o médico não gostou muito, porque se ele liberou o jogador para trabalhar, para treinar, então ele estava liberado para tudo. Ele poderia ter participado dessa segunda etapa de treinamento. Então essa foi a minha leitura, porque quem estava do lado do Léo Santos era o Caio. O Ivan veio depois, e ele que veio gritando, ele que veio um pouco mais alterado. Então a minha leitura foi essa, mas para mim ficou isso, que é a adrenalina de uma decisão, tomara que não atrapalhe em nada, foi a comissão técnica, e tomara que o Léo Santos esteja realmente 100%, né? Porque é muito ruim num jogo como esse, você entrar com um jogador e ter que fazer uma alteração logo com 10, 15 minutos. Isso aí seria muito ruim para o Corinthians, que precisa ganhar e tem que ter alternativas para colocar no segundo tempo. Eu já ouvi que, na teoria, o Jair deve começar com a sua formação que ele vem jogando, vem insistindo, com aqueles 4 jogadores flutuando lá na frente, o Romero, o Vital, o Jadson e o Cleison.
sem as alterações que eu pedia, que seriam o Pedrinho e o Jonathan, que ficariam para o segundo tempo, o Jonatas e o Pedrinho. Então, quer dizer, por isso mesmo que seria muito ruim perder um jogador já como o Léo Santos no início. Tomara que ele esteja bem. Se tiver que entrar para jogar, tem que entrar para o treinador não correr esse risco, né? Porque se precisar substituir durante o jogo será complicado. E aí a opção seria o Pedro Henrique dentro daquilo que a gente chama de convencional, né? Da normalidade. Da normalidade. Sei lá se de repente ele pensa em utilizar o Ralf ali para fazer um time um pouquinho mais cascudo, né, João? Mas isso aí seria mais arriscado também. Muito mais, porque ele tiraria o seu volante, que é principal nesse momento. O Douglas vai voltar ao time para dar um pouco mais de posse de bola para o Corinthians, ele sai mais para o jogo, né? Colocaria o Gabriel e o Ralf não tem treinado nessa função, então acho que seria muito arriscado uma alteração como essa. Acho que se o Léo Santos não tivesse condições, eu acho que o ideal seria colocar o Bruno Henrique. Bom, só uma brincadeira aqui. Se o Cruzeiro for campeão, a gente pode dar a taça do Campeonato Paulista também para o Cruzeiro, não? Porque aí vai pegar uma sequência de Santos, Palmeiras e Corinthians eliminando na competição nacional, né? Uma curiosidade aí sobre a campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil. Além desse fator aí de vencer sempre os jogos fora de casa, fez isso contra o Atlético Paranaense, contra o Santos, contra o Palmeiras, pegou essa sequência aí de quartas, semi e decisão contra equipes paulistas, né? Curioso. E o curioso é que aí mudou um pouquinho esse quadro, né? Porque contra Palmeiras e Santos, o Cruzeiro jogou a primeira fora de casa, fez o resultado e não jogou tão bem em casa. Agora já foi o inverso, ele jogou a primeira em casa, ganhou o jogo, fez a sua conta, né, sua parte, e agora vai decidir fora de casa. Vai ser a primeira vez que o Cruzeiro vai decidir fora. Vamos ver também como é que vai se portar numa situação como essa, né? Mas acho que é um time experiente. Vamos falar mais de Copa do Brasil aqui, contando com o seu comentário, com a sua mensagem. O Rodrigo Santana manda um salve pra gente, valeu, irmão. O Júnior Fernandes, acho que vai ser 2-0 pro Cruzeiro. O Lucas Altavo, o Corinthians nunca pode ser menosprezado, é isso aí mesmo. Nossa camisa e torcida tem muita força, #vai Corinthians. Rodrigo Santana opina 0-0. Nosso querido parceiro Douglas Porto diz o seguinte: Frank e João, na opinião do Coringa Lima, que concedeu uma entrevista no meu programa lá na web Bola do Jogo, o Cruzeiro do experiente Mano contra o jovem Ventura baterá campeão. Abraço a vocês. Abraço, viu, Douglas? Muito bom contar com a sua audiência também para o Grande Lima. É isso aí, a experiência do Mano com certeza ela conta neste momento, né? Mas não dá para descartar também, dizer que o Jair não possa superar esse desafio, né? E entrar aí no rol dos treinadores campeões aí pelo Brasil. Agora, a experiência do Mano, ela está, inclusive, no trabalho do próprio Corinthians. Essa sequência de conquistas aí do Corinthians tem participação e grande participação do trabalho do Mano. O problema é que o Jair, ele está numa sinuca de bico. Porque o Cruzeiro é um time que ele é muito traiçoeiro. Ele tem uma defesa muito boa, tem um meio campo forte, tem jogadores que decidem, tem uma transição rápida. E aí, se o Corinthians sair para o jogo querendo fazer o primeiro gol logo, dando espaços, ele pode tomar um gol. E se tomar um gol, aí vai ser muito complicado. Muito. Para virar um jogo contra o Cruzeiro, da forma que joga o Cruzeiro, é complicado. Então o Corinthians não vai poder se jogar para frente. Talvez até por isso, eu acho que o Corinthians tinha que sair com alguma novidade. Que eu falei aqui ontem, eu sairia com o Pedrinho, se ele tivesse condição, porque não adianta você ficar guardando o Pedrinho no segundo tempo. Aí o Cruzeiro faz 2-0 no primeiro, você vai colocar o Pedrinho para quê? Não vai resolver nada. Então, quer dizer, é bem isso, não tem como, não tem outra alternativa. O Corinthians tem que vencer o jogo, pelo menos de 1-0. Então, se você jogar com esses 4 jogadores que tocam bola para lá, para cá, mas não finalizam, não entram na área, a defesa do Cruzeiro fechadinha, e outra coisa, né? O Corinthians não tem, o Corinthians tem um jogo aéreo inferior ao do Cruzeiro. Então não adianta você falar assim, vai colocar a bola na área. Para quê? O Romero já fez gol de cabeça, mas é circunstancial, em lance rápido, não em bola cruzada da intermediária. Aquela bola que facilita o trabalho da defesa, que tem o Dedé e tem o Léo, que sobem muito.
Então não adianta, o Jadson é baixinho, o Vital é baixinho, o Romero não é grande cabeceador, tanto o Ralf como o Douglas também não são jogadores que cabeceiam perfeitamente, o Cleison é mais baixo ainda. Então o Corinthians não tem nem esse tipo de jogada. Ele não tem nem essa referência lá na frente que seria o Jonatas. Então por isso que eu acho, o Corinthians vai estar perdendo tempo com esse quadrado aí de meio campo no ataque, entre meio campo e ataque. Mas por outro lado, eu tenho que ser aqui o advogado dos dois lados, né? Por outro lado, tem isso que eu falei. Se o Corinthians sair, se abrir demais e tomar um gol, a situação fica complicada. Qual que você acha que deve ser a postura do Corinthians? Ir para cima do Cruzeiro, meter uma blitz ali nos 10, 15 primeiros minutos, tentar arrumar um gol logo ali no começo e depois se fechar para ou descolar num contragolpe o 2-0 ou segurar para as penalidades? Porque eu tenho a impressão, João, que se ficar tentando cozinhar o Cruzeiro ali, cozinhar um jogo, esperando contra-golpe, ele não vai aparecer nunca. Aí vai ser um jogo até feio. O Cruzeiro fez isso contra o Palmeiras. Não é? Ele fez muito bem. Contra um time que é superior ao do Corinthians. E aí, assim, deixar pra sufocar no final, você vai correr mais riscos de perder. Então, perder o jogo, né? Então, mas aí que eu falo, aí que eu entro. Tem o lado de não se expor demais, talvez seja a postura do Jair, Sim. E tem o lado de tentar alguma coisa diferente. Eu sou favorável a tentar alguma coisa diferente. É o que eu acabei de falar agora. Você tem que ter uma referência. Então, não, tudo bem. Você falou de ter o Pedrinho em campo e tal. Mas eu digo assim, a postura dentro de campo deve ser qual? Ir pra cima no começo ou segurar? Ir pra cima no começo. Esperar, entendeu? Ir pra cima no começo. Só que o problema de você ir pra cima no começo é que você tem que ter jogadores pra isso. Não adianta com esse time que o Corinthians vem jogando, o time querer ir pra cima no começo, querer sufocar, porque vai ficar tocando bola para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e não vai conseguir abrir espaço. E assim, você estava falando da disputa pelo alto ali, estatura, do que sobem Léo e Dedé, e aí o Corinthians não tem jogador para disputar bola com esses caras. E entrar com o Jonatas também não resolveria, porque seria o Jonatas contra os dois. Mas tem um pelo menos, né? Ele é centroavante, não é só a bola erguida, é a bola picada na área, a bola pingando, a bola para ele recebendo de costas e tocando para alguém que vem de trás para tentar bater. Porque não adianta, você vai pegar o Jadson, chuta bem. Ele vai receber uma bola, ele vai estar marcado pelo Henrique, ou pelo Cabral, ou pelo Lucas Silva. Estão dando a escalação do Cruzeiro com o Ariel Cabral, mas por ser um jogo fora de casa, eu não sei se o Mano vai voltar com o Lucas Silva, que é jogador de mais marcação. Então, vai ficar muito difícil penetrar a defesa do Cruzeiro sem ter alternativas de um centroavante, de um jogador de habilidade como o Pedrinho, que vai para cima, tenta o drible, pode ser derrubado, cavar uma falta. Então, eu acho isso. Acho que o Corinthians saindo com esse quarteto vai incomodar pouco o Cruzeiro. Não vai adiantar querer sufocar, mas vai ser aquele sufoco inócuo. É isso que eu penso. Eu penso que já desde o início o Jair tinha que tomar coragem de fazer alguma coisa diferente. Porque se não for assim, vai ficar nesse lenga-lenga, o Cruzeiro vai ficar segurando o jogo, vai ficar cozinhando, tentando achar uma brecha no contra-ataque. E tem jogadores para isso. E aí a situação do Corinthians pode ficar pior. Olha só, o Tomé Pires, o Cruzeiro seria eliminado pelo Santos se não fosse o apito amigo. Olha, seria eliminado pelo Santos se o árbitro não tivesse encerrado a partida naquele momento que o Santos fugiria para o contragolpe. Sabe-se lá se passaria pelo Palmeiras, se o péssimo Wagner Hilwey não tivesse feito aquela lambança no lance final lá do gol do Antônio Carlos, né? Então assim, o Mano, eu adoro o Mano como treinador. Agora, ele tem que parar de ficar pressionando a arbitragem, que é o que ele mais faz quando ele não está treinando o time. Porque treinar o time ele treina bem, certo? Agora, é só ter um tropeço, é só dar uma escorregadinha, perder um jogo ali, tem um lance polêmico, ele vem para detonar a arbitragem e pressiona a arbitragem. E aí quando é pro lado dele, não quero falar aqui, eu não quero falar, vou deixar, acontece. Aí acontece, entendeu? Tem 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, boa sorte para a arbitragem. Que a arbitragem seja, assim, o quarteto, quinteto, o octeto, o decateto, sei lá quantos árbitros vão ter, porque vai ter vídeo, vai ter os cambau 4, que todos sejam os melhores da partida hoje. Contra o Boca foi chororô. Contra o Palmeiras e contra o Santos, não, né? Nivaldo Oliveira, bom dia, me desculpe, mas amanhã tem choradeira na Marginal sem número. Wellington Penha, Corinthians 2-0 hoje. O Amauri Correia, Corinthians, ele escreveu Corinthians. Corinthians campeão. O Luizito, saudações diretamente do Peru. Ô Luizito, saludos a todos. O Gil,
Gillow. O Corinthians tem que tocar a bola no campo do adversário, arrematar muito de fora da área, pois não tem triangulações. É uma boa observação. Mauri Corrêa. Mais do que isso, viu, Gil? Eu diria o seguinte, o Corinthians precisa chutar, porque lá em Minas Gerais não chutou, né? Não teve um arremate contra o gol do Cruzeiro. O Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo, também não chutou. Aí fica difícil. E o Cruzeiro vai jogar naquilo que está mais habituado, João? Espera o adversário. Sim. E encaixa aquele contra-golpe mortal? Não tem por que sair disso. Vai ficar tentando jogar no erro do Corinthians, uma roubada aí dos volantes do Cruzeiro que são bons jogadores, e uma ação de contra-ataque com o Robinho, com o Thiago Neves, para a velocidade do Rafinha, que ele vai jogar marcando, ajudando a marcar o Fagner. Mas se por acaso o Cruzeiro tiver a posse de bola, ele é um jogador muito veloz. E vai tentar o Cruzeiro aproveitar isso justamente pelo lado do Fagner, pelo lado esquerdo, né? Que é o jogador que sobe mais do Corinthians entre os dois laterais. Né? E o Barros lá na frente, jogando também como referência. Se não der para você sair jogando, se o Corinthians apertar muito a marcação, joga a bola na frente, o Barros tenta dominar, segurar, jogador experiente. O Cruzeiro não tem por que sair disso. Bom, uma outra curiosidade da Copa do Brasil, Copa do Brasil vale uma nota, né? Nossa, 50 milhões. O campeão fatura 50 milhões pelo campeonato, o vice-campeão recebe 20 milhões. Só que acumulados aí, essas equipes desde as oitavas de final já têm um valor. Então o campeão pode embolsar no total 62 milhões, 61 milhões e 900 mil reais e o vice-campeão 31 milhões e 900 mil reais. É uma bela grana, dá para pagar umas contas, e aí eu não sei para qual clube seria mais importante, qual está mais endividado aí. Eu sei que o Corinthians tem os seus problemas também, né? E precisaria desse reforço de caixa, né, João? O Corinthians hoje vive um problema muito grande financeiro, né? E tanto que tem companheiros nossos que mandam mensagem criticando já as contratações do Corinthians para a próxima temporada. É verdade. Tem jogadores de mais nome, de mais peso, só que o Corinthians não tem dinheiro para isso. Para o Corinthians seria fundamental esse dinheiro, até porque o Corinthians chegou numa situação que já vendeu todo mundo. O Corinthians não tem mais onde buscar caixa. Então o Corinthians não tem como, por exemplo, imaginar que vai vender um jogador de seu elenco. Tem aí o Pedrinho, que é uma revelação, mas até agora não jogou, até agora não foi titular, não mostrou, não apareceu. É o único jogador que teria uma condição de ser vendido por um valor um pouco maior, para o Corinthians, de repente, utilizar esse dinheiro, se fosse o caso, na contratação de 2, 3 jogadores para reforçar mesmo o time. Né? Já o Cruzeiro não. O Cruzeiro, ele além de estar numa situação financeira melhor, claro que o dinheiro é bom para todo mundo, o Cruzeiro ainda tem algumas opções de venda de jogadores para, de repente, o próprio Arrascaeta, ele já era para ter saído nessa janela, jogador que chamou a atenção, está na seleção do Uruguai. Então, o Cruzeiro está se virando sem ele, que está na seleção do Uruguai. Então, o Cruzeiro tem um Arrascaeta, por exemplo, fazer caixa. O Corinthians não tem nenhum jogador desse porte. Né? Ô João, aproveitar que você citou aí o Arrascaeta, ele chega para o jogo. Se você é o treinador, você escala ou não, deixa descansando? Não, eu não escalo. Espera. Eu espero, até porque é um jogador... É diferente, por exemplo, de um Pedrinho no Corinthians. É diferente de um Pedrinho no Corinthians. Você não coloca ele no começo porque ele não pode aguentar 90 minutos, aí quando você for colocar, a vaca já foi pro brejo. O Arrascaeta é diferente, ele veio de uma viagem longa, jogou só 45 minutos contra a seleção japonesa, mas de qualquer forma entrou em campo, fuso horário, a viagem é muito longa. Eu não colocaria ele de início, porque ele pode atrapalhar esse trabalho, até porque o Robinho vem jogando no lugar dele e vem dando resultado. De uma forma diferente de jogar, mas vem tendo resultado. É o Rafinha, né? O Rafinha. O Robinho pela direita. O Rafinha. Ele foi bem no primeiro jogo, inclusive. Então, foi bem. Quando esteve em campo. Então eu acho que eu não colocaria, eu deixaria ele no banco. Se ele tiver condições, aí ele vai ter que ser feito um exame quando ele chegar para ver se ele tem condições para 10, 15, 20 Vão medir o secar, né? Vão medir e aí deixar no banco. Segundo tempo, precisa de um cara para tocar mais a bola, enfiar mais a bola ou segurar o jogo, aí entra o Arrascaeta. Aí entra, joga o tempo que der, mas eu não colocaria ele, é muito arriscado. Olha só, um abraço também para o Fábio José de Santana. Milhões de antes hoje, hein? Na telinha torcendo contra, mas vai dar Corinthians. Um abraço também para o Rodrigo Garcia, para o Daniel Pereira Gomes, que diz assim, boa tarde a todos da live e para esses caras massa. Valeu, mano. Carlos Jesus, vai Corinthians! Claudinei Mendes de Oliveira, com certeza Cruzeiro empata o jogo, vai ser 1-1 e consequentemente Cruzeiro campeão, né?
Frank e João, vocês têm alguma informação qual a escalação hoje? Qual vai ser o esquema tático do Jair para hoje? A gente está discutindo isso desde o início da live aqui, a escalação mesmo oficial. E vão divulgar, né, Rodrigo Garcia, antes da partida. O Gil, veja só que ironia, o primeiro campeonato com o VAR, ele escreveu o VAR aqui de guerra, mas é com o VAR, né? O Corinthians, que sempre leva a fama injusta de apito amigo, pode ser o campeão. E agora, se formos campeão, qual será a desculpa dos antes? Ué? No primeiro jogo não teve nenhuma polêmica. Esperamos que siga assim. Quem será o árbitro mesmo? Wagner do Nascimento Magalhães. Lá do Rio de Janeiro. Ele, até agora, ele é o árbitro que mais apitou pênaltis no Campeonato Brasileiro. Ele apitou 7 jogos e marcou 9 pênaltis. O que não é nenhum demérito. Porque se foi pênalti, ele tem que apitar mesmo. Claro que alguns foram polêmicos, alguns foram com reclamações, mas ele tem uma polêmica muito grande que veio de 2017, porque ele estava apitando aquele jogo Flamengo e Fluminense, que o Paulo Guerreiro fez um gol e muita gente fluminense disse que ele comemorou, que ele fez um gesto. Segundo ele explicou depois, o gesto foi por ter acertado o lance, foi um lance difícil, mas ficou essa reclamação por parte do Fluminense. Ele também teve uma outra polêmica ao expulsar o Fred num Fla-Flu, quando ele estava jogando pelo Fluminense em 2015, foi quando o Fred saiu reclamando, falando que tinha que acabar o Campeonato Carioca, porque o Fred recebeu uma falta e quando ele acabou tentando se livrar, ele foi expulso por esse mesmo árbitro, Wagner do Nascimento Magalhães. Que até aqui, na temporada, não só no Campeonato Brasileiro, mas Série A, B, Copa do Brasil, ele apitou 14 jogos, 6 vitórias de mandantes, 2 de visitantes e 6 empates. Então ele é um árbitro que apita mais vitórias de visitantes, o que também é normal, não vamos dizer que é algum tipo de demérito para ele. O que ele tem também, uma reclamação de um jogo do ano passado entre São Paulo e Corinthians. O jogo foi 1-1, São Paulo ameaçou até fazer um dossiê para entregar na CBF, mas a CBF, a Comissão de Arbitragem, entendeu que os lances foram normais, e eu vendo depois, eu fui olhar de novo esses lances para ver, né, aquele 1-1, no primeiro lance, que houve a reclamação, um pênalti do Pablo, que a bola teria tocado no braço dele, a bola tocou no braço dele, tanto que o Pablo estava em direção contrária da área. Então, quer dizer, ele não teve a intenção, se você está pelo menos no meio do caminho para o gol, e a bola bate no seu braço, você pode até marcar que houve uma intenção. Ele estava ao contrário, a bola foi tocada pelo jogador do São Paulo para trás. E o Pablo vinha se mexendo, a bola bateu no braço dele. Não entendi. Reclamações também de um lance do São Paulo também, que o Lucas Prato não teria tocado no Cássio, e no rebote o São Paulo fez o gol. Acho que o Prato, malandramente, deixou o corpo e impediu o Cássio de fazer a defesa de uma forma mais tranquila. Então eu acho que está certo. O último lance, sim, eu acho que o Júnior Tavares foi puxado claramente no lance que surgiu aí o gol de empate, né, do Corinthians. Foi um lance pela lateral esquerda do São Paulo. O lateral do São Paulo foi puxado mesmo. Então esse lance eu acho que houve a vantagem para o Corinthians, houve o erro de arbitragem. Então, no que eu vi até agora, não é alguém que eu tenho uma confiança. Ele não é um árbitro especial, mas também não é é um cara comum. Pelo que eu vi até agora, eu gostei bem muito comum do Daronco no primeiro jogo. Acho que ele foi muito bem, o que eu tenho medo é que é um jogo decisivo e ele não tem... Pese pro cara também, né? Eu acho que pode pesar. O que eu falei, esse dossiê que eu tenho aqui dele e tal, andaram reclamando os pênaltis do jogo Santos e Inter, que foi pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno, na Vila Belmiro, que ele marcou um pênalti para cada lado, os pênaltis foram estranhos, mas nada que sejam erros que desabonem, mas não é alguém que eu também confiaria muito, totalmente. Sabe, se você falar assim, Daronco, você citou outro dia um árbitro que é o Marcelo, que acabou falhando no final de semana, Marcelo de Lima Henrique, não? Não, ele apitou, o Marcelo Lima Henrique apitou América e Corinthians. Ele não foi bem também naquele jogo, mas não foi você elogiou agora? O Ricardo Marques Ribeiro. Que falhou. Mas ele foi mal no fim de semana. Ele falhou no final de semana. Tecnicamente, assim, fez interpretações equivocadas. Mas é um árbitro que tem vindo aí de boas atuações. Então, não sei, eu desejo boa sorte, mas eu não sei se o peso de uma decisão como essa pode ser sentido pelo árbitro.
Ainda bem que tem o VAR, vamos torcer para que tudo dê certo. Quem é o árbitro do VAR hoje? Você não lembra? Não? Tá, vamos pesquisar daqui a pouco. Ó, o Daniel Pereira Gomes diz, ó, hoje temos que secar o rival, como diz o Felipe Melo, vamos secar com muita responsabilidade. Ô, louco. Luiz Bublitz, Cruzeiro tem mais conjunto, hein? Penso que 70% já é do Cruzeiro. O Wellington Fernandes manda um vai Corinthians aqui também. O Rodrigo pergunta se tem alguma possibilidade da escalação ser Cássio, Fagner, Léo Santos, Ralf, Danilo Avelar. Ué, sem o Henrique? Não, né? A dúvida é o Léo Santos. Duvido que ele tire o Henrique. E aí o quarteto lá, Vital, Jadson, Pedrinho, Romero e o Danilo. Não, acho que não. O Dário Alves de Lima disse que vai ser 3-0 para o Corinthians. Mesmo palpite aqui do João Vitor Conceição. 3-0 nos infiéis, ele diz aqui. Ai. E o Léo Santos está fora, segundo o Dário, hein? Acho que não vai dar para ele não. Se o Corinthians depender do Romero para fazer gols, o Cruzeiro leva. Uma outra preocupação, né, João Antônio? Faz 4 jogos que o Corinthians não faz gols e precisa de gols essa noite. Acho que esse é o maior problema do Corinthians. Mais em 300 minutos, né? Então, por isso que eu acho que o Jair tem que mudar alguma coisa. Se esse esquema não está funcionando, se o Corinthians não vem marcando gols e o Corinthians precisa marcar, tem que mudar alguma coisa. Para mim é matemático, isso é claro isso. Se não mudar, vai continuar com aquele joguinho, pode fazer gol? Pode. Futebol a gente já viu coisas incríveis no futebol. E o Corinthians é um time de camisa. Eu imaginava que o Corinthians fosse fazer 2 gols, por exemplo, contra o Flamengo. Eu não imaginava isso, sinceramente. Então, pode fazer. Mas só que o Cruzeiro é mais forte defensivamente que o Flamengo. Naquela oportunidade ainda, o Flamengo ainda estava aberto. Não é como agora que o Flamengo está se fechando mais com o Dorival. Então, poder fazer pode, mas eu vejo que está devendo faz tempo o ataque, e aí ele não muda. Bom, o Léo Santos está com esse problema na coxa aí, é uma das dúvidas do Corinthians, um time provável aí de Cássio, Fagner, Léo Santos ou Pedro Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Douglas, Romero, Jadson, Vital e Cleison, basicamente a mesma equipe de Belo Horizonte, né? O Mano, armando aí o Cruzeiro, muita gente perguntando aqui quem que vai substituir o Egídio, a tendência é que seja o Lucas Romero, que não é um jogador da posição, mas costuma atuar improvisado, porque não há muita confiança lá no Marcelo Hermes, que é o reserva do Egídio. Também o cara para ser reserva do Egídio, já, né? Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral, mantendo o Ariel no time, né? Porque o Mano gostou da atuação dele lá. E aí o Robinho de um lado, o Rafinho do outro, o Thiago Neves centralizado e o Barcos à frente também não muda muito com relação ao time de Belo Horizonte, só mesmo a saída do Egídio por suspensão para a entrada do Lucas Romero, com o Arrascaeta vindo de viagem, ficando à disposição no banco de reservas, né? O Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro, e aí tem o Rodrigo Figueiredo de auxiliar e o Bruno Bosquilha também, mas eu achei que ia ter o árbitro de vídeo aqui na minha ficha e ela não veio. Mas enfim, teremos o VAR também esta noite. João, quem vai ser campeão da Copa do Brasil, João? Eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que dá Cruzeiro. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta aqui. Tem um parente do saudoso Bosquilha que vai fazer parte da arbitragem. Ele é parente mesmo do Willy Vanderlei Bosquilha, sobrinho, alguma coisa, né? O Dudu Cid Vanderlei Bosquilha, o menino que estará hoje lá na arbitragem. E ele apitou por Santa Catarina uma época, é parente mesmo. Eu tô com você, viu, João? Eu já achei, sinceramente, futebol não tem lógica, não tem nada disso. O Corinthians é o time da superação e tal. Mas eu já achei que o Corinthians ficou no lucro de chegar na decisão da Copa do Brasil. E ficou no lucro também ao ser derrotado só por 1-0 pelo Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E acho que o Cruzeiro hoje vai, sei lá, segurar um empate, alguma coisa, vai sair campeão da Arena, vai se tornar o maior campeão da Copa do Brasil. Preciso mandar um abraço pro pessoal da redação, o Wellington Palmeirense, que está secando aí o Corinthians hoje, disse que o Palmeiras vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Achei que ele falaria isso, que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, mas não sei, ele falou que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Antônio, que torce pro Fluminense, está ligado também na nossa live aí na redação, e o Neto, né, São Paulino, achou que o São Paulo ia deslanchar, mas
não deu ainda, né? Dessa vez, mas pelo menos, ó, já não está igual o ano passado. O São Paulo, muita gente falando aí que o Diego Aguirre pode não ficar e tal, tem que erguer a mão para o céu que apareceu o Diego Aguirre no caminho do São Paulo este ano. Ô João Antônio, você tem mais algum destaque aí olímpico para passar, alguma coisa não? Bom, Ou você quer falar mais alguma coisa de futebol? Não, seleção passa, né? Porque passa, foi... né? O jogo foi sonolento. E hoje é o seguinte, hoje é dia de decisão de Copa do Brasil. Foco, ó, Copa do Brasil. Se eu tiver que falar uma coisa de seleção, eu falo da seleção da França, né? Que ganhou com Fala de seleção da Alemanha. Com propriedade da Alemanha. O Joachim Löw está ameaçado, que ele renovou o contrato. Depois de 12 anos, hein? Mas tem muita gente querendo a demissão do Joachim Löw, porque a Alemanha de novo saiu na frente com o Kroos e a França virou com 2 gols do Griezmann, que eu volto a falar. Acho que foi o grande injustiçado na bola de ouro não estar entre os 3 jogadores que estavam na final. E aí a França mostrou que hoje é realmente a melhor seleção do mundo e que a Alemanha vai ter que mudar alguma coisa e já está praticamente, não está praticamente, está bem perto de ser rebaixada para a Série B lá da Liga das Nações da Europa, né? O que seria uma tragédia muito grande, porque aí é aquilo que a gente fala, Frank. A gente está discutindo sempre seleção brasileira jogar contra os melhores e tudo mais. Eles fizeram isso, que eles querem jogar entre si. Aí a Alemanha pega e cai para a Liga B. Já quebrou a corrente. Já quebrou a corrente. Ela, na próxima temporada que a gente tiver a Liga das Nações, ela já não vai estar jogando, vai estar jogando com adversários mais fracos, embora europeus. Não vai pegar mais Holanda, uma Itália, uma Espanha. Então, a própria Croácia está em último no seu grupo também. Então, vai jogar com Escócia, País de Gales, é daí para baixo. Hein? Aí é outra história, né? Olha só, um abraço pro Wellington Fernandes, que manda um vai Palmeiras aqui, e o Daniel Pereira Gomes diz, já que é para falar de seleção, fala do líder. Amanhã a gente fala mais do Palmeiras, que joga no fim de semana contra o Ceará. Saques Olímpicos. Jogos Olímpicos da Juventude, né? A gente continua acompanhando. O Brasil chegou a 10 medalhas. No atletismo, o Brasil ganhou 2 medalhas de bronze nos 200 metros. Tanto no masculino como no feminino. No masculino, o Lucas Vilar, e no feminino, a Letícia Nonato Lima. No boxe, veja só, Frank, a gente já tem agora a primeira disputa de medalha de ouro para o Brasil no boxe, que vai ser na categoria até 75 quilos, com o Keno Machado, brasileiro, olha o Keno aí de novo, disputando contra o Farid Boidi, que é da Argélia. Mas o mais curioso disso tudo vai ser a decisão da medalha de bronze na categoria peso mosca. Por quê, João? Que vai acontecer daqui a pouco, porque quem vai disputar é o Luiz de Oliveira. O Luiz de Oliveira é neto do Servilho de Oliveira, que foi medalhista olímpico de bronze no México em 1968. Há 50 anos, portanto, o Servilho ganhou a medalha de bronze, que foi a primeira do Brasil, e depois, só depois de 44 anos que o Brasil veio a ganhar nova medalha, que foi em Londres, depois ganhou de novo aqui no Rio de Janeiro, né? E o Luiz de Oliveira vai lutar contra o Patrick Clancy, da Irlanda. Então, boa sorte para os 2 brasileiros, uma na medalha de bronze, que é o Luiz de Oliveira, e um outro, o Keno, disputando a medalha de ouro. Tá, que fase do Keno, hein? É isso aí, tá vendo? O Keno tá com tudo. Um abraço aqui pro Percy Bueno, bom dia Frank e João, o Timão será campeão hoje, valeu Percy, um abraço também pro Rodrigo Garcia, que tá perguntando do Jesus Dátulo aqui, lembra dele? O Jesus Dátulo, do Atlético Mineiro, né? Jogou lá no Sul também. Ih, rapaz, se envolveu aí numas... foi enviado. Negócio de exportação, importação, aí deu rolo, viu? Vocês acham que se o Cruzeiro for campeão irá reforçar ainda mais esse elenco para 2019? Pergunta aqui o Alexandre Laia. Tendência é que reforce, né? Com dinheiro em caixa, com a Libertadores garantida para 2019, a tendência é de um time ainda mais forte. Gente, é o seguinte, vocês gostaram da nossa live? Então deixa um like aí pra gente, aí, seja no YouTube, seja no Facebook, tá bom? Se estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, no youtube.com. Terceiro Tempo TV é o nosso canal lá no YouTube, faça a sua inscrição e não se esqueça de acionar o sininho também para você receber as notificações de tudo que é produzido aqui pela redação do Terceiro Tempo a partir da Avenida Paulista 807, tá legal? E siga também o Terceiro Tempo nas redes sociais, tem também no Instagram, no YouTube, no Twitter e é lógico aqui no nosso Facebook. Amanhã estaremos falando aqui do campeão da Copa do Brasil. Boa sorte Corinthians, boa sorte Cruzeiro, torcedor corintiano, vá ao estádio, faça a sua parte e olha, lembre-se sempre que o Corinthians está fazendo muito,
além da conta, só de estar aí na final. E ainda pode bater campeão hoje à noite. Tá certo? Boa sorte para os dois e até amanhã. A gente se fala. Tchau! Um abraço, hein? Torçam com moderação.